Oi, gente, eu sou a Sara, para quem ainda não me conhece. Espero que vocês estejam bem e a minha reflexão de hoje é o seguinte: eu tava pensando aqui em como, quando eu comecei a gravar vídeos, né, e decidi postar no YouTube, quando eu resolvi criar esse canal, é porque eu tive vontade de experimentar e colocar em prática um lado meu, né, um aspecto meu que não estava tendo expressão, que é eu gostar de falar de temas de autoconhecimento, né, de espiritualidade, da busca do desenvolvimento pessoal e da conexão com o eu maior e etc e tal, né? Porque muitos de nós temos esse interesse. Só que o que acontece é que geralmente no social, nas relações que a gente tem familiares, com amigos, não são todas as pessoas que se interessam por isso, né? E também eu não queria virar aquela chata da pregação, sabe? Que tem aquelas pessoas que querem ficar forçando a barra e falando disso com outras pessoas, né? Como se fosse você que vai oferecer a salvação, entre aspas, né, para outra pessoa com as suas reflexões. Só que as suas reflexões e os seus aprendizados, eles são adequados ao seu momento, né? E mesmo quem não está nem pensando nisso está passando pelas experiências da vida, né? Está sendo convidado a se analisar, a se recriar a todo momento, né? Então, quando eu criei esse canal, eu queria simplesmente explorar esse aspecto meu, né? Porque a internet ela nos proporciona isso, porque a gente tem um círculo ali um tanto limitado de pessoas que a gente conhece, e quando a gente tem um interesse que é mais específico, né? A internet, porque tem um alcance muito maior, permite que você encontre outras pessoas que também têm esses interesses para se expressar. Então, eu agradeço vocês que estão aqui me acompanhando. O fato, cada visualização, cada like, cada comentário, vocês não têm noção de como me deixa satisfeita, feliz, porque eu sinto que eu tô compartilhando, né? Então, vou aproveitar aqui para fazer o jabá e já pedir para você deixar o seu like também. E eu queria comentar com vocês que desde que eu criei o canal e comecei a postar os vídeos, isso serviu muito para eu me conhecer também, porque uma vez que esse era um aspecto meu ainda não explorado, na medida em que você começa a explorar um certo aspecto seu, você vai se conhecendo e você vai se recriando, né? Eu tô lendo um livro agora que eu também recomendo para vocês, muito interessante, muito legal, que é Conversando com Deus. É uma trilogia do Neale Donald Walsch. Eu não tenho o livro físico, eu tô escutando o audiobook, né? Tô escutando o primeiro livro ainda, e eu vou recomendar para vocês, porque esse livro até o momento, né, pelo menos no primeiro livro da trilogia, fala de forma muito simples, prática e direta sobre questões do nosso dia a dia, sabe? As dúvidas bem comuns, assim, que a gente tem sobre como conciliar a vida, o dia a dia, os problemas humanos com o entendimento espiritual, né? Então, assim, é um livro muito esclarecedor e muito simples, de linguagem muito simples, e está totalmente de acordo com outros livros, né? E autores que eu recomendo aqui, principalmente o livro Um Curso em Milagres e o autor Joel Goldsmith, né? Que era um palestrante e curador, né? Então, todas essas fontes, né, bem como a essência das religiões e filosofias milenares, remontam, né, se você for ali extrair as regras, os dogmas, as coisas mais institucionalizadas que vão inventando depois, se você vai lá na fonte, extrai a essência, você vê que tudo combina. Mas como as tradições e as religiões institucionalizadas ao longo do tempo, elas vão sendo distorcidas e vão trazendo elementos dogmáticos que vão deturpando a mensagem original, eu acredito que hoje essas fontes são, assim, por serem fontes mais novas até, né, a mensagem delas ainda está pura, né, então eu recomendo muito aqui esse livro do Conversando com Deus, do Neale Donald Walsch, e eu estou recomendando esse livro aqui nesse vídeo porque nesse livro Deus diz, né, para o Neale Donald Walsch,
que a gente está aqui nessa vida não para descobrir como a vida é, e sim para criar, né? Ele diz assim, que nós somos todos um lá no mundo real, na realidade última, né? O Curso em Milagres também fala muito disso, da realidade última. Lá na realidade última, que é no mundo do absoluto, nós somos todos um com Deus. E a única realidade verdadeira é o amor, a paz, a potência, a alegria. Isso é tudo que existe. Só que Deus, na sua vontade de se conhecer e de se experimentar, nos criou, digamos, né? E nos criou como Ele. E nós também temos essa vontade de nos conhecermos e de nos experimentarmos. Só que, como diz aquela máxima, né? A consciência nasce no contraste. Como tudo que existia era só o amor, só a paz e só a alegria, a gente não tinha, digamos, uma consciência experimental de que nós éramos amor e paz e alegria. Como assim? A gente sabia, né? A gente sabia que a gente era amor, paz e alegria. Só que isso não bastava, né? Deus e nós queríamos experimentar, né? O que nós somos. E para experimentar o que nós somos, nós precisávamos experimentar o que nós não somos. E aí se criou este mundo aqui, esse mundo tridimensional, mundo das ilusões, que é um mundo relativo, né? Aqui nesse mundo a gente vive a dualidade e a gente vive contrastes e contrariedades. Porque quando a gente olha ou experimenta, né, com a experiência, a gente passa por situações. Se eu passo pela tristeza, eu posso conhecer o que é a felicidade e eu posso me conhecer, né, como expressão de felicidade. Se eu experimento a agonia e a perturbação, eu experimentalmente conheço o que é a paz e me conheço como ser de plena paz, né? Só que claro que aí nesse processo de viver na dualidade e viver as contrariedades, como a gente esqueceu, né, da nossa memória de quem a gente é, a gente cai em ilusões e acaba se perdendo um pouco, né? E essas fontes, esses escritos, eles servem para reorientar o nosso caminho, né? Mas então quero dizer o quê? Que se o mundo é relativo, eu não tenho que descobrir como o mundo é, né? Porque não é uma coisa aqui nesse mundo 3D, aqui tudo é relativo. Então, não é questão de eu descobrir como a coisa funciona, porque já que é relativo, eu posso criar como a coisa funciona relativamente a mim, né? É por isso que há pessoas nesse mundo que vivem na paz, há pessoas que vivem na perturbação, há pessoas que vivem na abundância, há pessoas que vivem na escassez, há pessoas que vivem no contentamento, há pessoas que vivem na depressão. Então, existe todo tipo de coisa, porque aqui a pessoa está, né? Cada ser está aqui para experimentar o seu eu e, diante das contrariedades, ter a possibilidade de escolher o que quer ser. E aí no livro também fala assim, que tem pessoas que elas simplesmente vão reagindo de forma automática ao que lhes acontece. Essas pessoas estão escolhendo o que elas querem ser, só que de modo inconsciente, né? Enfim, é aquela pessoa que não para observar a vida e se autodeterminar de uma forma deliberadamente como ela quer, né? Como ela deseja. Não, é simplesmente a pessoa que está apagada, né? Que está no modo zumbi, sendo levado pelas circunstâncias, sem se dar conta, sem perceber que ela pode, com a sua vontade, determinar algo diferente. Essa pessoa, ela está criando o seu mundo de forma inconsciente, diz o Neale Donald Walsch, né? Quer dizer, diz Deus para Neale Donald Walsch e para todos nós, né? Então, quando você percebe que
Você está aqui para se criar e se recriar continuamente, ou seja, a experiência da vida é um fluxo, né? É uma experiência de se criar e de se recriar. Quando você percebe isso, você pode observar as suas circunstâncias, mas você pode se autodeterminar de modo radicalmente diverso, né? E a partir daí você pode criar uma outra realidade para vocês. Vocês sabem que aqui no canal eu uso a premissa de que a consciência é a causa, né? E a realidade material é consequência. Mesmo que você não concorde com isso, você pode aproveitar muito do que eu digo aqui, né? Fique à vontade para pensar o que você quiser. Mas enfim, Deus diz então neste livro: nós não estamos aqui para descobrir o que é, nós estamos aqui para criar o que é, pelo menos no que diz respeito a nós, né? Como coletividade, a gente cria uma realidade coletiva e cada um pessoalmente cria a sua realidade pessoal, né? Então, se nós estamos aqui para nos criarmos, né? O que é que você está criando? Em primeiro lugar, você já parou para pensar se você está simplesmente reagindo automaticamente ao que acontece, ou se você está observando a realidade, não é negar, é observar a realidade, ok, a realidade agora é essa, mas o que eu vou fazer diante disso, sabe? E essa questão, ela é tão simples, só que ela é muito contundente, porque a gente observa como a gente sempre faz as mesmas coisas, como a gente sempre reage da mesma forma diante das mesmas coisas, né? Então, assim, se você tem uma discussão lá com a sua mãe, por exemplo, né? Aí ela sempre faz uma chantagem emocional. Aí o seu pai, ou o seu marido, ou o seu filho, sei lá, uma outra pessoa da sua família sempre fica calado e vai para um canto e não fala nada. Aí tem o outro lá que sempre reage, se revoltando e batendo a porta e dando uma xingada. Repara como as pessoas sempre reagem das mesmas formas, às vezes, durante toda uma vida. E você reparar os outros é só para você perceber que isso é assim, para que você possa reparar em você. Você está reagindo das mesmas formas diante das coisas? Por que você não experimenta reagir de uma forma diferente, só para você ver como é que você vai se sentir? Experimenta interpretar de uma forma diferente um acontecimento, para você ver se não vai cair melhor, se não vai ser melhor, porque você está aqui se criando e se recriando, sabe? Até as coisas mais banais, como por exemplo, tomar um certo caminho, né, até o seu local de trabalho ou até onde você estuda, né, é uma coisa que falam aí, é um exemplo comum, que dizem, tome um caminho diferente, só para o seu cérebro não engessar, não se acostumar demais com aquele caminho neural, porque quanto mais você reforça os mesmos caminhos neurais, os mesmos pensamentos, as mesmas conversas, os mesmos lugares, mais você vai se deixar levar pelo automático, né, porque tudo que é automático em você, tá pautado nos caminhos neurais já construídos no seu cérebro, né? Aquilo que você faz no automático é o que você está fazendo no seu cérebro. E quando você está no automático, você não está fazendo o que você devia estar fazendo aqui, que é se criando e se recriando continuamente, né? Então a gente está aqui para experimentar e para escolher o que a gente é. Então vamos escolher conscientemente, né? Mesmo que a gente passe uma vida inteira, às vezes, agindo de uma certa forma, cabe a nós, a gente pode, a qualquer momento do caminho, mesmo que já tenha passado 50 anos, dizer, peraí, eu vou agir de uma forma diferente agora. Você não é um ser imutável, você não é uma pedra, né? Você tem consciência e a consciência é a causa. Basta que você queira para começar a agir de uma forma diferente, né? Deixa eu ver o que mais aqui que eu queria falar para vocês. Aqui na minha listinha. Ah, sim, é o último tópico do vídeo. Por que essa ideia, olha só, por que essa ideia de que a vida é um fluxo, a vida é uma experimentação,
essa ideia, né, que Deus traz para o Neale Donald Walsch no livro Conversando com Deus, por que que essa ideia nos parece assim um tanto quanto estranha? A gente não assimila ela com facilidade. Parece até uma ideia talvez até um pouco anarquista, né? A vida é uma experimentação, tipo. Mas por que que isso nos soa esquisito, gente? Porque a gente, tá? Culturalmente, a gente aprende o quê? A gente aprende que o bom, né, o correto na vida, o adequado é fixar as coisas, né? É por isso que a gente tem que casar, que é o quê? Você fixar um relacionamento com alguém. Casar e ficar para sempre com alguém é bom e é adequado e é o que Deus quer, né? Ter uma casa própria, aí tem o sonho da casa própria. E aí no trabalho, é ter um emprego estável, é tudo que todo mundo quer. E todas essas ideias, né, que culturalmente são assimiladas por nós, de que o bom é aquilo que fixa, né, como se fosse aquilo, como se aquilo que fixa fosse o que é justo, né, o que é correto, o que é ético, e aquilo que varia demais é quase como se fosse uma coisa pecaminosa, né? Mas por que que a gente tem essas ideias e da onde elas vêm? Porque a necessidade de fixar é a necessidade de segurança. E quando a gente age buscando segurança, a gente está agindo pelo nosso cérebro primitivo, a gente está agindo com base no medo. Uma vida que é vivida a partir da perspectiva do medo é uma vida em que você vai estar sempre querendo buscar segurança, né? E aí você quer fixar, você quer segurar aquela pessoa perto de você, né? Você quer segurar os seus bens, você quer segurar tudo que você puder, você quer segurar as suas ideias, né? Você quer segurar para ter uma sensação de segurança e até uma sensação de controle, digamos, né? Porque se você conseguir manter todas aquelas estruturas intocadas ao seu redor, você vai até parecer, né, que você sabe como as coisas funcionam, que você não vai ter imprevistos. Só que isso é uma vida baseada no medo, né? Quando você começa a desconstruir o medo dentro de você, você começa a perceber que você não precisa ter medo de nada, que você é um ser completo, que você está conectado a Deus, conectado à fonte da vida, né? Que você tem o poder de se criar e de se recriar. Quando você assimila essa consciência, você não precisa mais agir no medo, você vai agir só no amor. E aí você vai ficar livre, né? Livre para experimentar uma coisa, experimentar outra coisa, para nesse processo de experimentação e de vivência de contrastes, você ir sempre escolhendo o que você quer ser, né? E também respeitando as escolhas dos outros, né? Porque quando você foca em você, eu foco em mim, eu escolho o que eu quero ser. Automaticamente eu passo a respeitar muito o outro e o que o outro quer ser e o que o outro quer pensar e fazer, mesmo que eu não concorde com aquilo, né? E quando a gente não tá focado em nós, que a gente tá muito carente e no medo e a gente quer segurar as pessoas, né? Aí a gente vive meio que num estado de promiscuidade emocional nas nossas relações. A gente quer que o outro supra a nossa expectativa, porque a gente tem medo, né? Eu espero que essa distinção de consciências, né, do medo e do amor tenha ficado clara e que você possa ter um insight, assim, de perceber que, na verdade, você é livre e que ser livre é muito melhor do que ficar buscando segurança, né? Porque você só é livre quando você já se sente plenamente amado e plenamente amor. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações se você quiser saber sempre que eu postar um vídeo novo. Fique na paz de Deus e até breve.